Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Olá, olá! Está começando mais uma edição do Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Alexandra Zanella, jornalista, empreendedora e a mediadora deste podcast. E como é de costume aqui no Plano de Voo, vamos falar sobre inovação. Desta vez, o foco é no mercado de alimentos e bebidas. Considerado essencial, os serviços e produtos de alimentação costumam ser uma boa alternativa na hora de empreender. Mas mesmo sendo uma necessidade básica da sociedade, este também é um segmento em que sobrevive quem se adapta às novidades e atende ao público que está cada vez mais informado e seletivo. Você, caro empreendedor que nos ouve, deve estar perguntando: onde e como buscar essas informações? E é para entender o processo de inovação no segmento de alimentos e bebidas que o Plano de Voo recebe a Cristina Leonardi. Ela é conhecida simplesmente como a Senhora Inovadeira, gente. Eu preciso falar mais? Preciso sim, porque ela também é engenheira de alimentos, é professora e é fundadora da Tacta Food School. É uma mulher maravilhosa, gente. Seja bem-vinda ao Plano de Voo, Cristina. Obrigada, Ale. Muito obrigada pelo convite, Sebrae também. E um alô para todo mundo aí que está nos escutando. Espero que seja um episódio muito proveitoso aí para quem curte inovação e alimentos. Eu acho que vai ser delicioso. E quem também está conosco é o Gustavo Reck. Ele é gestor de projetos de alimentos e bebidas do Sebrae RS. Inovação é palavra de ordem, Gustavo. Bem-vindo ao Plano de Voo. Olá, tudo bom, Alexandra? Com certeza, né? Tudo bom, Cristina? Prazer em estar aqui com vocês e falando sobre um assunto que é o tema do momento e ainda mais, como tu falou, alimentos e bebidas é tudo de bom. Então, vamos lá. Muito bem. E antes de começarmos a nossa conversa, é importante lembrar quem está nos ouvindo que, em função da pandemia, a gente ainda está gravando o Plano de Voo de forma remota para garantir a segurança de todos. A indústria de alimentos e bebidas deve movimentar apenas no e-commerce quase 50 bilhões de reais até 2023. A pandemia, que obviamente ninguém gostaria de enfrentar, acabou acelerando o processo de compra de alimentos pela internet. Segundo a Anel Trust e a Compre e Confie, as vendas do setor aumentaram 241% apenas entre o segundo trimestre de 2019 e 2020. Gente, é uma das maiores altas registradas desse período. Não há dúvidas de que o setor está em alta, não é mesmo? Mas é preciso que o empreendedor faça as leituras corretas para surfar nessa onda. Eu estou correta nessa minha avaliação, Cristina, que a oportunidade está aí, mas o empreendedor precisa estar atento nessas leituras de mercado? Com certeza, né? A gente tem claramente um contexto bastante fluido, bastante movimentado, com um consumidor que todo mundo sabe, cada dia mais exigente e que principalmente cada dia quer alimentos mais próximos das suas próprias escolhas ou necessidades individuais, né? A gente está migrando de uma produção de massa, que atendia muitas pessoas com pouca flexibilidade, para produções cada vez mais nichadas. A gente pode ver isso claramente nos empórios de produtos naturais, por exemplo, né, que atendem cada vez mais a dietas cada vez mais nichadas, né, com mais personalizadas de alguma forma. Então, sim, o mercado cresce, é um mercado gigantesco, alimentos e bebidas é um dos únicos mercados que continua crescendo mesmo em crise, mesmo em pandemia, é super resiliente, mas, ao mesmo tempo, é um dos mercados que onde as alterações dos valores da cultura mais aparecem mais rapidamente. E isso é uma mudança que, às vezes, para quem tem uma indústria, né, ou até quem tem um varejo, né, é difícil de se manter atualizado, justamente porque a hora que você se atualizou, o mercado já mudou. Então, tem uma complexidade aí em continuar atento e não só atento, mas continuar se movimentando para que a gente continue relevante naquele mercado que está sempre se movimentando também, que está sempre se atualizando, né? Interessante essa tua fala, né, Cristina? Porque quando a gente pensa, a gente vive sem praticamente tudo, mas não vive sem comida, né?
Então, é uma das coisas que a gente pode se adequar, mas a gente mantém a compra. E eu acho interessante, eu fiquei aqui pensando quando você falou que a gente está cada vez mais exigente, querendo outros produtos e tudo mais. E eu observei, por exemplo, o que aconteceu comigo, né, durante a pandemia. Eu já tinha o hábito, por exemplo, de comprar comidas orgânicas e a feira de orgânicos. Mas na pandemia isso ficou ainda mais forte, porque veio muitas facilidades. A comida eu comecei a comprar pelo site, a comida começou a passar a ser entregue na minha casa. Parece simples, mas a gente consegue, e Gustavo pode me ajudar também nisso, a gente consegue encarar isso também como uma inovação? Eu acho que disso que você está falando, a gente pode pensar que alimentos orgânicos são os alimentos produzidos há mais tempo no mundo, né? Assim, nesse caso, e uma das questões da área de alimentos é essa, o futuro da área de alimentos muitas vezes é o passado. Então, esse resgate das técnicas tradicionais faz muito sentido para muita gente na área de alimentos. Mas como eu falei antes, nada em alimentos é para 200 milhões de pessoas brasileiras. Sempre a gente está falando de tendências que acontecem ao mesmo tempo. Então, enquanto tem gente querendo voltar ao passado, tem gente que quer, né, fazer o futuro da vida. Tem gente que quer os alimentos modernos, assim, não necessariamente são os mesmos grupos populacionais. Mas uma coisa que você trouxe, que eu acho que é importante a gente perceber, é a questão da conveniência, né? Então, você trouxe até na sua primeira fala, assim, o quanto o comércio online de alimentos cresceu, principalmente impulsionado pela pandemia. Tem alguns dados que falam que ele cresceu em um ano, que a gente estava esperando para 5 ou 10 anos, né? Até mais. Então, o que a gente está vendo de novo aqui é usar a tecnologia, principalmente os aplicativos de celular conectados a grandes softwares de ranqueamento, de busca e de outras tecnologias de inteligência artificial, inclusive, para fazer com que o alimento chegue na casa das pessoas, né? Então, a gente viu aí o crescimento das plataformas de delivery, claramente, mas a gente também viu o crescimento de plataformas que a gente chama de D2C, né? Direct to Consumer, ou seja, direto para o consumidor, em que muitas empresas, pequenas ou grandes, a gente tem desde a Nestlé até a Nutriartes, que é aqui do Rio Grande do Sul, que está no Food Trends aí com a gente, com o Sebrae RS, que faz um movimento super importante de venda direta para o consumidor. Então, isso é novo, né? Talvez o alimento orgânico seja um resgate a técnicas tradicionais, né, de produção de alimentos. Talvez não seja tão novo, a não ser o que é novo aí é o interesse renovado do consumidor por esse tipo de técnica de produção de alimentos, mas o que tem de novo mesmo de tecnologia, a gente pode dizer que é essas tecnologias que estão propiciando que a gente tenha outros formatos de varejo, né? Então, o que está de fato mudando aí é como o consumidor compra. A gente tinha uma outra compra antes, agora a gente tem um outro formato de compra de alimentos que em outros países já era muito, nos Estados Unidos isso já era uma realidade há alguns anos já. Eu lembro que em 2017 a venda online de alimentos nos Estados Unidos já representava 5% das vendas totais de alimentos no país, o que no Brasil não dava nem 1%, muito menos disso. Então, o que é novo no Brasil, no contexto Brasil, é a questão de que a gente tem outros formatos de varejo, né? Até complementando a tua fala, né, Cris, é justamente essa adaptação dos modelos de negócio. O perfil desse consumidor, ele muda constantemente e a pandemia acelerou muito esses processos. E cabe ao empresário justamente fazer esse entendimento daquele mercado que ele transita e observar quais são as oportunidades que ele tem, onde ele pode inovar. Ou pensando na indústria de alimentos, né, Cristina, quais são as minhas oportunidades, seja em novo produto ou até mesmo de um ingrediente que eu utilizo dentro da minha linha de produção que pode servir para uma outra cadeia onde eu posso utilizar esse insumo. Então, o consumidor, uma coisa que a Cristina falou e que é muito verdade é isso. A alimentação ela não vai atender as 200 milhões de pessoas no Brasil. Tem nichos, né? Tem desde pessoas que querem voltar para consumo do orgânico ou do vegano, enfim, mas tem outros que vão para outra direção e que busca totalmente o inverso desse processo. Então, o empresário, justamente, ele precisa fazer essa leitura
E por muitas vezes é uma das etapas mais difíceis, né, de parar, olhar o mercado, entender isso, ver, bom, onde que eu posso me adaptar, o que eu tenho de potencialidades, o que eu faço muito bem aqui que pode ser usado para esse novo consumidor. A gente fala em novo consumidor, mas na verdade são adaptações né? Todos nós mudamos, né, nossos gostos ao longo da vida, né? A gente vai mudando, vai se adaptando, vai amadurecendo, vai gostando de outras coisas, né? E que faz todo sentido na hora de lançar um novo produto ou de pensar um novo produto para o mercado. Eu tô muito curiosa para perguntar para a Cristina, assim, como é que ela ganhou esse apelido maravilhoso, né, de inovadeira? Eu tô aqui que também quero. Como é que a gente faz, Cristina? Conta um pouquinho de ti, como é que tu entrou nesse mundo, cruzou essas duas coisas aí, alimentação, bebida, inovação, pra gente conhecer um pouquinho da Cristina. Acho que eu posso começar dizendo que eu me auto-dei esse nome, né? Acho que isso talvez seja uma das primeiras etapas, né? É que eu não me dei esse nome, na verdade, vamos lá. Eu trabalhei 15 anos na área de pesquisa e desenvolvimento de empresas de alimentos no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em São Paulo. E aí, em 2015, eu saí do mundo corporativo e eu fiz um sabático com a minha família. A gente foi viajar por vários países. Quando a gente estava na China, eu tive um insight. A minha ideia era não retornar ao mundo corporativo, inclusive eu não ia retornar nem ao mundo dos alimentos, né? E aí, em setembro de 2015, eu tive um insight. Eu já tinha um site, né, chama Core Curioso, onde eu escrevi e tal. Eu gosto muito de escrever. E aí lá no Core Curioso eu achei, bom, é por aqui que eu vou seguir minha carreira profissional. E aí, lá em setembro de 2015, eu percebi que não tinha ninguém na internet, na época, falando sobre inovação na área de alimentos e também falando sobre uma coisa mais específica, que é pesquisa e desenvolvimento na área de alimentos. E eu tinha trabalhado muito tempo com isso e tinha uma visão pessoal de como essa área poderia funcionar, o que ela deveria prestar atenção e tal. E aí quando veio esse insight, eu sentei assim no corredor do hostel onde a gente estava, na cidade de Xi'an, e aí sentei e comecei a escrever, e aí eu percebi que tinha um monte de coisas para falar, assim, eu escrevi um monte, e eu achei que estava escrevendo um texto para o Core Curioso, mas quando terminou o texto, que era gigante, eu percebi, não, isso aqui não é nada, não cabe no Core Curioso. Isso aqui é um outro site para falar de inovação, de alimentos, P&D e tal. Pesquisa e desenvolvimento, né? E aí foi que veio a ideia de criar esse site. A minha ideia inicial seria chamar alguma coisa como Senhora Inovação, uma coisa assim. E aí, conversando com uma amiga que é publicitária, ela me sugeriu, olha, acho que eu gosto da ideia de ser tipo um personagem, porque para mim era como se fosse um personagem. Eu tinha um pouco de vergonha de dar minha cara no início, de dizer que era eu. No início o site nem tinha minha foto, né? Demorou 6 meses, assim, para colocar minha foto e tal. Eu tinha um pouco de pudor, assim, em relação a isso. E, assim, eu não queria... muito tempo as pessoas diziam, essa é a Senhora Inovadeira. E eu dizia, não, eu não sou a Senhora Inovadeira. Eu escrevo para o site Senhora Inovadeira, né? E aí o site sempre foi pautado em duas coisas principais, assim. Uma era falar com pessoas que estão dentro da indústria, né? Então, sempre foi um público muito indústria com o qual eu falei, né? Um pouco serviço também, mas principalmente indústria, então falar com esse público e aí falar para dentro desse mercado com essas pessoas sobre como elas precisavam mudar e trazer talvez à tona questões como transparência, ética, inovação também, claro, né? Mas trazer questões para dizer assim, gente, nós somos o mercado de alimentos, nós somos os produtores de alimentos, a gente não pode estar encerrado dentro das 4 paredes das nossas empresas. Nós temos que ser empresas porosas, a gente tem que deixar o conhecimento entrar, e não só isso, a gente tem que buscar essas informações, esses dados, né? Isso muito antes da gente falar sobre design no Brasil, né? Nem se falava sobre food design, por exemplo, que hoje se fala bastante e tal. Muito antes eu já falava, cara, como a gente pode estar desenvolvendo produtos para uma determinada pessoa lá no mercado, a gente nunca nem falou com essa pessoa, a gente está supondo o que essa pessoa quer, né? E aí até, só trazendo um recorte, assim, durante muito tempo eu bati nessa tecla do design centrado no usuário, e hoje nem é muito isso, sim, que eu falo, porque a questão do design centrado no usuário tem um problema seríssimo, que é esse tipo de projetação, esse tipo de design que nos trouxe até aqui. Todos os problemas do mundo no qual nós vivemos acontecem porque a gente quer
satisfazer as pessoas de uma forma individual. Mas, na verdade, nós não vivemos de forma individual, nós vivemos de forma coletiva. Então, a gente não pode só satisfazer o usuário, porque se o usuário quiser, por exemplo, gastar gasolina até não poder mais, embalagens, 300 embalagens, né? A gente vai estar satisfazendo essa pessoa individualmente, mas não vai estar satisfazendo outros atores que são tão importantes quanto, como o ecossistema, a sociedade, como o nosso futuro, inclusive, né? Então, acho que a perspectiva hoje não é nem design centrado no usuário, mas design centrado na sociedade. É só para te trazer assim, uma trajetória, né? Então, de lá para cá, de 2016 para cá, em 2016 eu fundo a Tacta com o Daphne, que é meu sócio também, que mora lá no Ceará. Tu mora aqui no Rio Grande do Sul. Eu moro no Rio Grande do Sul, eu estou falando com vocês de Lajeado, né? A Tacta tem um escritório aqui. A gente atende empresas do Brasil inteiro, mas a gente tem um escritório lá no Ceará também, onde fica a nossa sede. A sede Nordeste, sede praia. Agora em Fortaleza. Sempre foi na praia, porque antes era em Cascavel, que também é praia lá. E aí de lá para cá a gente vem trabalhando principalmente muito fortemente em cursos, né, focados para a indústria, para o serviço de alimentos, e também em projetos de consultoria com os clientes, né, como por exemplo esse projeto que a gente está fazendo com o Sebrae RS, que é o Food Trends, que é um misto dos dois, na verdade, né? Ele auxilia o Sebrae a atingir certos objetivos de inovação com as indústrias de alimentos e, ao mesmo tempo, é um projeto de educação com essas indústrias para ensiná-las a inovar e desenvolver produtos nessa área de alimentos, né? É isso, assim, em grosso modo, né? Várias coisas. Lá no site do Senhor da Bandeira tem muitos textos que as pessoas podem utilizar para melhorar seus processos de inovação, para organizar melhor as suas áreas de pesquisa e desenvolvimento, para montar uma área pela primeira vez também, para quem está começando e tal. Tem bastante referência lá. Gustavo, a Cristina, ela inova na área de alimentos e bebidas, mas ela inovou antes, tendo a sacada do site, que ninguém estava falando sobre isso, né? Com certeza, para chegar onde ela chegou, com certeza ela teve que fazer muita reflexão, né, e inovar em muita coisa, com certeza. E Cristina, como é que é esse caminho, assim, a inovação, você acha que a gente consegue, que pode ser uma skill que a gente consegue trabalhar? Ou é nato? Eu acho que a gente consegue trabalhar até certo ponto, né? Tem algumas características pessoais que são importantes para inovar, né? Uma certa flexibilidade de pensamento, uma certa abertura ao aprendizado, uma certa curiosidade, e a gente pode imaginar que as pessoas são todas diversas, né? Então que há pessoas mais curiosas que outras, há pessoas mais flexíveis que outras, há pessoas que vão passar a vida inteira aprendendo, e tem pessoas que vão dizer, não, aqui eu parei de aprender, né? E aí, a meu ver, não é à toa que algumas pessoas vão para o lado da inovação, acabam profissionalmente se aproximando da inovação, e outras não. Isso não quer dizer que essa pessoa que talvez não esteja tão próxima, né, do mundo da inovação, não possa ser, vamos dizer assim, conduzida para esse mundo, não possa abrir um pouco seu pensamento, não possa, sei lá, dar um passinho, né? O que eu sempre falo para as empresas que a gente dá assessoria nessa área de inovação é que a inovação é uma escadinha. A gente não pode imaginar que a gente vai sair do primeiro andar e chegar no 10º amanhã. Isso não vai acontecer. A gente precisa ir subindo os degraus dessa escada aos poucos. Porque quanto mais eu inovo, mais eu aprendo a inovar. E quanto mais eu desenvolvo produtos, por exemplo, como é o caso de alimentos, mais eu aprendo a desenvolver também. A gente tem que entender isso. Assim, uma das coisas que a gente percebe, às vezes, quando a empresa está muito parada, né? Não estou desenvolvendo produto nenhum, faz tempo que eu não lanço produto, eu estou muito parado. E daí, vamos falar sobre inovação. Daí aparecem 20 ideias de uma vez só, né? E aí isso, a meu ver, a não ser que a empresa vá lá e contrate um monte de gente, tá? Pode ser que faça um aporte, pode acontecer. Mas com os recursos que a empresa tem naquele momento, ao meu ver, é um plano inviável, né? Então, um plano mais viável seria, bom, vamos dar um primeiro passo. Vamos lançar esse primeiro produto, vamos quebrar a cara com esse primeiro produto, com essa primeira ideia, com esse primeiro passo, ok, vamos fazer isso. Aprendemos isso, aprendemos aquilo, não sei o que lá, agora vamos fazer mais um, né? E aí, com o passar do tempo, daqui a pouco, daqui a um ano, a gente está fazendo 4, 5, 10 projetos ao mesmo tempo e não tem problema, podemos chegar lá. Mas a gente tem que começar a fazer essa roda girar e não ter expectativas não condizentes com a nossa realidade, porque daí a gente se frustra,
né? A gente vai lá, se coloca objetivos, a gente não está movimentando, a gente se coloca objetivos não condizentes com o que a gente de fato está acostumado a fazer, e aí 6 meses depois a gente diz, isso aí não dá certo, né? Mas às vezes expectativas não adequadas, né? Então, a meu ver, é isso, assim, eu acho que tem pessoas que são mais predispostas, sim, naturalmente, à inovação. Eu acho que tem algumas mentalidades que ajudam a pessoa a ter essa abertura para o novo, né? Mas acho que as pessoas que são talvez mais conservadoras podem ser trazidas para um espaço de maior inovação. É um pouco mais árduo, né? Porque a pessoa que é mais conservadora, ela está mais preocupada em manter aquilo que ela já tem, né? Ela tem menos abertura para, se arriscar, né? E aí uma das questões, né, relacionadas à inovação e desses perfis de pessoas é a tolerância ao risco. E aí essa tolerância ao risco é muito individual. Tem muito a ver, por exemplo, com a tua base. Então, se você foi uma pessoa que teve, né, vamos imaginar um travesseiro bem fofinho quando você foi crescendo, né? Você pode se jogar, porque você cai no travesseiro de volta, né? Agora, se a pessoa não teve esse travesseiro, se a pessoa teve que se ralar um monte e tal, e não teve esses amparos, será que essa pessoa consegue se arriscar, né? Então, a gente tem que entender isso, assim, que a tolerância ao risco também tem a ver com a inovação, também tem a ver com a tolerância ao risco, e isso também é um outro fator que pode diferenciar os profissionais, pode diferenciar as pessoas empresárias, né? Então, talvez fazendo uma autorreflexão, né, essa pessoa empresária pode se reconhecer e dizer, olha, talvez esse seja um problema meu, eu me arrisco pouco, né, ou eu estou muito preso ou presa aos meus processos antigos, eu tenho dificuldade de mudar. E aí, como é que eu faço esse processo? Uma das coisas é se aproximar de pessoas que tenham mais essa mentalidade, de repente começar a observar essas pessoas, né? E aí tem vários, né, movimentos aí no estado, o próprio Sebrae participa de vários, tem Inova RS, tem os ecossistemas de inovação de startups, que a gente tem a comunidade RS, eu faço parte aqui do Taquari Valley, aqui em Lajeado, a gente tem em Lajeado Promove Alimentos, tem Promove de outras categorias, e esses movimentos de inovação estão acontecendo em todas as cidades, bem dizer. E isso é uma forma do empresário ou da empresária, talvez, se aproximar de outras mentalidades e enxergar, poxa, aquela outra empresa está fazendo um pouco diferente, quem sabe eu converso um pouco. E aí a gente vai, talvez, mudando um pouquinho o nosso pensamento, né? Fazer parcerias, as parcerias, né? Eu acho que as parcerias, elas são nos negócios, a gente também encarar um pouco, às vezes, opa, o vizinho aqui pode ser meu parceiro, a gente pode unir forças, né? Eu acho que essas parcerias são interessantes. O Gustavo aqui, para quem está nos ouvindo, hoje a gente tem uma boa história aqui, já que estamos falando em parceria. O Gustavo estava na rua com seus clientes, né, Gustavo? E chegou a hora de gravar o podcast. O Gustavo não tinha voltado para a sede. E aí, conta, Gustavo, onde é que você está nesse momento gravando esse nosso podcast? Não, estou num parceiro de negócios aqui, né, na Casa Provença, que gentilmente me cedeu um espacinho aqui para a gente poder gravar isso, né? Então, vocês vejam que relacionamento é tudo, né? Parceria é tudo, com certeza. E voltando para o assunto da inovação, nós nos deparamos muito com essa resistência do empresário, principalmente da microempresa, né, da pequena empresa, aquele pequeno empreendedor que muitas vezes ele acha que inovação não é para ele, é só para grandes empresas, para grandes corporações, né? Então, a palavra inovação, ela precisa ser desmistificada, ela precisa entrar mais no nosso vocabulário do dia a dia, mas tirar esse peso do que é inovação, né? Então, todas essas iniciativas, justamente, né, que nem a gente está trabalhando no Food Trends, chamar esse pequeno empresário e auxiliar ele nesse processo. Bom, como é que eu faço essa inovação nos meus produtos? Como é que eu faço a inovação em processo? É simples, não é? Então, são diversas maneiras que, de alguma forma, nós conseguimos trabalhar e tirar esse peso da palavra inovação, que ela faz parte do nosso dia a dia, com certeza, né? Com certeza. Então, e as pessoas, elas precisam entender que elas, por um simples processo, por uma simples mudança, já é algo que está sendo inovado dentro daquilo. Se aquilo foi um motivo para melhorar,
levar a outro resultado, com certeza ela inovou, né? E aí eu ia comentar uma coisa ainda nesse tema, né? Tem um panorama das empresas de alimentos que foi feito pelo BNDES, se eu não me engano, 2016 ou 2015, e lá pelas tantas eles fazem uma análise sobre a questão de inovação, né? O panorama de inovação das empresas de alimentos, e lá pelas tantas eles fazem uma análise de por que nós inovamos tão pouco em alimentos no Brasil, considerando o fato de que as empresas de alimentos são as maiores empresas brasileiras são de alimentos, né? E também é o setor que mais emprega pessoas no Brasil e é uma matriz econômica super importante, né? Um setor econômico super importante na nossa matriz econômica. E aí, uma das hipóteses, né, que os autores do BNDES colocam é que a gente tem poucas pessoas empresárias que são schumpeterianas. Olha que bonito esse nome, né? Schumpeter foi um economista e foi o primeiro economista teórico da economia que reconheceu o papel da inovação para o desenvolvimento econômico, né? Reconheceu o papel da inovação para o desenvolvimento das empresas e também o desenvolvimento das nações, né? Antes a gente olhava para outras questões, como custo, padronização e tal. E aí ele reconheceu o papel da inovação nisso, e a partir dele vários trabalhos voltados à inovação. Isso lá em 1942, se eu não me engano. Bom, então Schumpeter se tornou quase que o pai da inovação dentro da economia, e a gente diz que um empresário ou uma empresária schumpeteriana, ela é uma pessoa para quem inovar é importante. Então, acho que isso os nossos ouvintes podem pensar um pouco. Será que quando a gente está lá tomando decisões nos nossos negócios, a gente está satisfeito em pagar as contas e ter lucro no final do mês? Ou será que a gente também quer aquela estrelinha de ter feito algo novo e deixado uma marca no mundo como uma coisa nova? Não só como uma coisa grande. Veja que novo não quero dizer grande. Eu acho que grande todo mundo vai dizer que sim, que quer, né? Mas nova. Então o BNDES diz que o Brasil carece de pessoas empresárias schumpeterianas. São essas pessoas empresárias que, para quem inovar é uma necessidade. Eu conheço alguns empresários e algumas empresárias schumpeterianas dentro da área de alimentos, inclusive aqui no Rio Grande do Sul também. São pessoas inquietas. São pessoas que não conseguem ficar contentes com o que têm. Elas estão sempre mudando, sempre lançando coisas. E não necessariamente são pessoas donas de grandes empresas, mas também são pessoas donas de grandes empresas, né? Então, isso que o Gustavo acabou de trazer, de que a inovação não é só para grandes empresas, é verdade. Dentro do Food Trends, a gente só tem pequenos e médios negócios, micro inclusive, né? Tem negócios que são de uma pessoa só, a gente tem micro e pequenos negócios. E a gente tem empresas muito inovadoras dentro desse contexto, desse recorte, que são empresas pequenas aqui do Rio Grande do Sul. Não é uma empresa que está lá em São Paulo, ou que está lá no Rio, ou que está lá em Nova York. Não, está aqui no interior do Rio Grande do Sul, fazendo coisas muito interessantes e vendendo para o Brasil inteiro. Então, fazer essas pontes, fazer essas conexões, pode fazer com que muitas pessoas empresárias se percebam mais inovadoras, ou talvez se abram mais para essa flexibilidade, para essa mentalidade de aprendizado, para esse risco que é inerente à inovação, e também para os processos que hoje são empregados na inovação, como a inovação aberta, como a inovação enxuta e outros processos do design estratégico também super importante, que são processos que a gente pode estar usando para não precisar inventar a roda, mas a gente pode se espelhar, né, nos processos que outras empresas estão utilizando, que a academia também está pesquisando sobre o que funciona, né, nesse mundo de inovação. Eu achei interessante porque essa conversa do Gustavo com a Cris me levou também para outras edições que a gente gravou do Plano de Voo, em que a gente fala bastante sobre inovação em diversas áreas aqui. E eu acho que tem uma coisa que une muito isso tudo que costura, que casa com o que vocês falaram, que às vezes quando a gente escuta inovação, a gente pensa num cifrão gigantesco em cima das nossas cabeças e que inovação está ligado a algo muito caro. E eu tenho sentido cada vez mais, né, aqui com esse apoio do Sebrae, com esses convidados ótimos que a gente tem, são aulas todas as vezes que a gente grava, que a gente fala sobre isso, desmistificar isso, que a inovação pode estar em algo barato. Né? Então, vocês estão trazendo aqui que o Sebrae que atende bastante o pequeno, eu acho que é uma prova disso. E, Gustavo, chega muita gente com esse pensamento, assim, para vocês, de, eu não tenho dinheiro, eu não tenho aporte, eu não tenho grana para bancar? Com certeza.
olha, não vou dizer todo dia, né, mas é muito comum acontecer isso. E até quando nós, em alguma capacitação ou está em alguma conversa mais formal com esses empresários, aí tu fala sobre a inovação e aí eles ficam te olhando assim com aquela cara de desconfiar, tá, mas será mesmo, né? Porque quando a gente fala em inovação, muitos olham para dentro da sua empresa, poxa, eu vou ter que mudar de pernas botar de pernas para o ar aqui para fazer a inovação. Quanto isso vai me custar? Quanto de esforço, né, eu vou ter que despender? E por muitas vezes é um processo simples, é uma mudança de algum detalhe dentro daquela operação ou dentro do seu processo, como eu faço, que vai me trazer um resultado muito melhor, né? Usando talvez menos recurso, seja recurso intelectual, recurso financeiro, enfim, mas é que promova uma mudança e promova um outro resultado, né? Então, vamos dizer assim, esse medo de mudar muitas vezes está atrelado a isso, ao lado financeiro. Então, é justamente isso que a gente trabalha e faz com que esse empresário, faz com que esse potencial empreendedor, muitas vezes, também se dê conta dessas possibilidades. E dentro dos nossos projetos que a gente trabalha, bom, eu falo por alimentos e bebidas, que é a área que eu transito, nós temos muitas possibilidades, desde a parte de serviço até a indústria. Né? Muito. E também, aí falando em inovação, também é outro ponto que a gente observa empresas que trabalham com serviço, muitas vezes também não enxergam que a inovação ela acontece dentro da sua operação, ela atrela, ela deixa mais ligado à indústria, a um processo fabril, que não é verdade, nem um pouco. Né? Então, tu trabalha dentro de um restaurante, por exemplo, onde que eu posso inovar, né? Então, o primeiro pensamento dele é lá na cozinha, mas não é desde o atendimento, desde o momento que o cliente entra na sua empresa, ele tem possibilidade de mudar a forma de atender aquele cliente, a experiência do consumo dele, do pagamento, enfim, né? É infinito as possibilidades. Não é porque a gente está tratando do tema comida e bebida que a inovação precisa ser necessariamente no produto, no serviço. Devemos olhar como no negócio como um todo, assim, que pode ter inovação no jeito de organizar as contas, também a uma embalagem, a uma conversa diferente, um atendimento diferente. Com certeza, e nós promovemos muitas ações que faz com que o empresário tenha essa reflexão. Uma das possibilidades, nós realizamos missões empresariais, missões técnicas. A gente leva esse empresário Brasil afora ou até mesmo para o exterior, justamente para ele observar outras operações semelhantes a dele e ver, bom, como é que essa empresa está fazendo esse processo, o que eu posso aprender aqui, o que eu posso mudar na minha operação, ou até mesmo o que está sendo feito que não é legal e eu posso aprender com aquele erro. Então, na verdade, tem muitas possibilidades ali que envolve, e o Sebrae está recheado de oportunidades justamente para que esse empresário ele consiga entender isso e consiga acender a chama, vamos dizer assim, né, dar aquela luz, assim, bom, eu preciso mudar, e como é que é? Não é difícil, né, ele por muitas vezes é trabalhoso, né, eu estou acompanhando ali o desenvolvimento do projeto Food Trends com a Cristina, e é bastante volumoso, né, o trabalho de desenvolvimento de um novo produto. Então, esse processo de inovação, ele requer tempo do empresário, ele requer pensamento, ele requer esforço, e isso também tem que estar ciente, né? O empresário tem que estar ciente que ele vai ter que botar a mão na massa, muitas vezes. Então, muitas vezes não, todas as vezes, né? Para poder ter essa mudança. Vou aqui fazer só um recorte que eu vou pedir o gênero, né?
Porque quando a gente fala de alimentos, é empresária. A maior parte das empresas é mulher que está lá. Inclusive no Food Trends, eu acho que isso é importante a gente falar, né? Que são empresárias, né? E, inclusive, equilibrando aí vários pratinhos da vida familiar. E na pandemia, várias empresas sofreram por conta da falta de escolas, né? Porque essas mulheres também acabam tendo a carga principal. Não foi o caso do Gustavo, porque eu sei que o Gustavo foi diferente na casa dele, mas no caso de várias mulheres, a carga, e no meu caso, inclusive, a carga de cuidar das crianças. Eu queria só fazer um adendo a isso que o Gustavo está trazendo. Duas coisas eu queria comentar. A primeira coisa é que, sim, a gente tem que olhar para o negócio como um todo. Inovar não necessariamente é lançar produto, a gente pode estar falando de outras formas de atender esse público consumidor com o qual a gente está falando. E um dos formatos que eu acho que talvez poderia ajudar muito as empresas aqui no Rio Grande do Sul, as empresas de alimentos de modo geral, é inovar na forma como a gente captura informações desse mercado. Né, acho que esse é uma das questões assim, que é uma sensibilidade que a gente deveria ter dentro das empresas, construída dentro das empresas e que a gente não tem. Quando a gente entra no Food Trends, a gente pede para eles usarem uma metodologia do design que é controversa, tem gente que gosta, gente que não gosta, mas que já seria um passo para a gente sair do desenvolvimento centrado no umbigo, né? Porque muita empresa faz isso. Eu não desenvolvo para uma pessoa, eu desenvolvo para o meu próprio umbigo, as coisas que eu gosto, e aí eu tento fazer com que aquele seja bem sucedido no mercado. Então a gente sugeriu que as empresas construíssem uma persona, e que essa persona fosse construída com base em entrevistas com o seu próprio público consumidor. Infelizmente, muitas pessoas empresárias entendem que o público consumidor delas é quem compra delas, que na verdade é um varejista ou uma varejista, né? Então a gente não está falando da pessoa que consome o alimento, a gente está falando da pessoa que compra o alimento do varejo para revender. E muitas das entrevistas que foram feitas, muitas foram feitas com esses varejistas, né? Então, acho que isso é uma das questões, né? Como a gente poderia melhorar a sensibilidade da nossa empresa para conseguir trazer continuamente informações sobre... A gente não falou no início do podcast que esse mercado está sempre flutuando, variando, mudando de valores, de costumes e de hábitos. Como a gente poderia ter habilidades para se relacionar com esse mercado que a gente atende e trazer continuamente informações para dentro das nossas empresas para arejar os nossos processos? Então, a primeira coisa é isso. Eu acho que a gente se tornaria mais inovador, mais inovadora se a gente se percebesse o quanto que o mercado lá fora está variando. Porque se a gente fica fechadinho, né, nos muros da nossa empresa, é muito provável que a gente ache que está tudo certo, está tudo dominado, enquanto isso está tudo mudando lá fora, né? E a outra questão que eu queria comentar é que, enquanto que a gente pode sim fazer inovações simples, pequenas, de processo, de embalagem, de formatos, né, de atendimento, né, a gente também não deve esquecer que também a gente pode almejar as estrelas, né, então pode existir também, e aí tanto o Sebrae quanto, por exemplo, os institutos de inovação do Senai também, quanto as universidades, a academia aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem várias universidades que pesquisam a área de alimentos, também estão fazendo movimentos importantes de pesquisa, de descoberta de moléculas, de melhoria de processo, que seriam também canais para essa pessoa empresária se aproximar de coisas mais de ponta que estão acontecendo do ponto de vista de tecnologia de alimentos. Isso também, de uma certa forma, é ter essa sensibilidade para o que está acontecendo, que não é necessariamente o que está acontecendo no mercado, né, de consumo de alimentos, mas o que está acontecendo na tecnologia, né, do desenvolvimento de alimentos, ou tecnologia de informação, inclusive, também super importante. Então, a gente poderia, talvez, ter esses dois olhares, assim, o que está acontecendo para o mercado, o que está acontecendo no mercado e o que está acontecendo com as tecnologias. Para que daí, talvez, hoje eu dê um passo simples, amanhã eu dê um passo um pouquinho maior e assim por diante, até que eu vou lá e talvez almeje as estrelas. Porque eu acho que é importante a gente também ter uma perspectiva de que sim, talvez aqui no Rio Grande do Sul surja a próxima grande empresa, o grande unicórnio, a grande empresa de inovação, que entendeu esses processos todos que a gente está discutindo aqui e que está fazendo diferente, que vai exportar e que vai trazer um alimento que resolve mais problemas das pessoas, ou um modelo de negócio que resolva. A gente tem vários problemas de fome, sustentabilidade, acesso, alergênicos. A gente tem várias questões na área de alimentos para serem resolvidas, que estão aí, né, esperando empresários e empresárias que estejam loucos para desenvolver essas questões, né? Olha,
Eu gostaria de ficar aqui conversando sobre isso por mais algumas horas, mas infelizmente o nosso podcast se encaminha para o fim, meus amigos. Mas antes eu quero fazer uma pergunta para o Gustavo e para a Cristina. Rio Grande do Sul é inovador também no setor de comidas e bebidas? Silêncio, senhores! Eu estou esperando a especialista falar, né? Mas eu, com toda certeza, sim, é inovador. Esse projeto que a gente está trabalhando, que é o Food Trends, ele justamente vem com essa característica e pensando em potencializar isso nos pequenos negócios, né, aqui do Rio Grande do Sul, porque nós temos uma produção de extrema qualidade, com produtos diferenciados e precisamos incentivar esses pequenos negócios a inovar, a desenvolver novos produtos, a mostrar essas potencialidades para o mercado. Então, com certeza, a minha resposta é sim. Mas, vou fazer uma ressalva aqui, a gente ainda tem um parque industrial com uma base tecnológica bastante, vamos dizer, não tão moderna, né? Então, a gente ainda precisa avançar muito no que a gente está falando de novas tecnologias. E uma outra coisa que eu faço uma provocação muito para o empresariado aqui da minha região, porque eu estou falando de Lajeado, que é uma região muito, assim, uma das grandes regiões produtoras de alimentos no estado, e a gente está muito centrado em duas tecnologias que estão passando, dois segmentos que estão passando por uma mudança muito importante nesse momento, que é todos os produtos à base de açúcar e todos os produtos à base de proteína animal. Essas são as duas grandes matrizes alimentícias com as quais a gente trabalha aqui na região do Vale do Taquari, né? Vale do Rio Pardo também, mas principalmente aqui no Vale do Taquari. E aí a questão é, se o consumidor está deixando de comer açúcar e se está aumentando cada vez mais o consumidor de produtos veganos e vegetarianos, como a gente está se movimentando? Será que a gente vai ficar brigando com essas mudanças que são culturais e que são da população? Ou será que a gente vai surfar nessa onda e estar se preparando para fazer esse novo passo das nossas empresas? Dentro do projeto Food Trends tem um monte de empresas fazendo essas movimentações. Então, falando sobre essas empresas pequenas que a gente está se relacionando, que justamente são as empresas mais, né, antenadas com essa questão de inovação, a gente está tranquilo para dizer que sim. Mas será que se a gente for falar de toda a matriz industrial de alimentos no Rio Grande do Sul, a gente pode dizer o mesmo? Deixo isso para a ponderação dos ouvintes. É uma boa reflexão, né? E para um novo episódio, porque eu acho que esse tema, acho que a Cristina tocou num tema super importante, né? Eu acho que teria um bom espaço, hein, Gustavo, para um novo plano de voo para discutirmos isso. E eu vou deixar um convite para quem está nos ouvindo. A gente falou bastante aqui do Food Trends, né? Que quem está curioso para saber mais, tem informações do site do Sebrae e tudo mais. Eu já dei uma espiada, eu garanto que para quem está empreendendo, vale a pena acompanhar esse e outros projetos. E eu, infelizmente, preciso me despedir dos queridos Gustavo e Cristina, que deram o seu tempo e com todas essas informações. Cristina, você é realmente uma mulher inspiradora. É lindo ver esse teu olhar pro teu setor, onde você é uma especialista, mas é muito bonito e dá para sentir, assim, a tua energia quando você fala sobre o coletivo todo, as mulheres. Então, o meu maior obrigada, o teu tempo, a tua generosidade e o convite para voltar para falar sobre os outros temas do plano de voo já está feito. Tá ótimo, eu que fico muito agradecida de ter sido convidada, é um prazer estar aqui com vocês, um prazer sempre estar com o Sebrae RS, colaborando com as atividades. Gustavo, muito obrigada também por estar aqui junto comigo, né? E Ali, muito obrigada também pelas suas perguntas, foi um papo muito bacana. Que ótimo, Gustavo, meu super obrigada. Eu que agradeço também, super feliz em participar junto com vocês. O plano de voo é um baita de um resultado, né, que a gente leva essa informação de uma forma descontraída aí para os ouvintes. Cristina, obrigado mesmo por estar sempre conosco, não só no projeto Food Trends, mas a gente quer trabalhar contigo em muitas outras oportunidades.
E contem com o Sebrae, contem conosco, nossas portas estão sempre abertas, não só para aquele empresário que já tem o seu negócio já estabelecido, mas também para quem quer empreender e precisa empreender, né? Então nós estamos com todas as nossas soluções à disposição de todos que querem aprender e querem evoluir. E meu muito obrigada aos ouvintes que nos acompanharam até aqui. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, que toda semana tem um episódio novo e fresquinho para você. Um abraço e até a próxima semana. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.